Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com vocês de novamente, mais uma vez para nós darmos início à nossa primeira aula de hoje, né? Depois da introdução sobre estas palestras que nós estamos fazendo sobre liturgia de culto. Desta feita nós queremos abordar alguns assuntos por demais importantes nesta questão da liturgia de culto. E sem delongas, né? E sem muita conversa, nós queremos, neste dia, louvar a Deus pela sua vida, queremos abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, queremos dizer a você que servir ao Senhor, prestar um serviço ao Senhor, né? Exercer a diaconia na casa de Deus, porque nós nada mais somos do que mordomos, serviçais, diáconos, né? Na casa de Deus. O título diácono vem de diaconia, isto é, serviço, ok? Então nós, nada mais, nada menos, nós somos do que trabalhadores na seara do Senhor, na obra de Deus, no reino de Deus. E para desenvolver, para realizar, para fazer as coisas acontecer no reino de Deus, na casa de Deus, nós precisamos de algumas ferramentas e, dentre muitas, nós precisamos estar preparados para responder àqueles que nos perguntam, que nos inquirem, que nos indagam acerca da nossa esperança, acerca da nossa salvação. Bom, inicialmente eu quero compartilhar com vocês um texto que eu particularmente amo muito. É muito comum esse texto nas escolas bíblicas de obreiros, nos seminários de obreiros, no caso em espanhol, em los talleres de obreiros. É muito comum esse texto ser lido e os pastores tomarem esse texto como base para as suas aulas, as suas palestras, as suas pregações, as suas preleções, enfim, né? Para fazer dele o seu ponto de partida. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 10, Paulo nos fala a respeito, né, da chamada, a respeito do desejo, a respeito, né, do trabalho no que diz respeito à obra de Deus. E ele escreve dizendo assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se alguém, né, deseja o ministério, o episcopado, excelente obra almeja. É dever, portanto, que os bispos, que o obreiro, que o homem de Deus, diz ele, né, seja primeiramente irrepreensível. Carambas! Aqui nós já... Bom, vai ser algo muito sucinto, vai ser algo bastante enxuto, porque senão nós teríamos que ficar aqui aulas e aulas, né, falando sobre este texto apenas. E não é a nossa intenção. Nossa intenção é realmente mergulhar neste tema tão espetacular que é a liturgia de culto, ok? E queremos fazer isso de uma forma, já disse para vocês, simples, objetiva, sem rodeios, até porque eu tenho sempre dito, e vou repetir sempre isso, o evangelho é simples, e eu creio que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, também deveríamos fazer uso dessa simplicidade para chegar às pessoas, alcançar as pessoas e transmitir uma palavra de fé, poder, autoridade e, sobretudo, ensino, que é o que mais está faltando hoje no meio do povo de Deus. Ensino. Eu chamo ensino de estrutura, base, alicerce. Uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não tem conhecimento, um povo leigo, um povo neófito, isto é, menino, isto é, incompleto, né? Imaturo, certamente terá problemas terríveis dentro desta igreja ou no meio deste rebanho, ok? Paulo diz que, primeiramente, o bispo tem que ser irrepreensível. Segundo, marido de uma só mulher. Tá complicado, hein? Irrepreensível já está difícil, imagina o marido só de uma mulher. Hoje os camaradas tem pastor aí, bispo, apóstolo, que está na segunda, terceira mulher e quarta e por aí vai. Sem falar nas puladinhas fora, nas saidinhas fora. Ô pastor, mas o senhor é muito direto. E o que você queria que fizesse? Eu não vou usar minhas redes sociais
para abajular marmanjo, para passar a mão, acobertar o pecado. A realidade está explícita diante dos nossos olhos, né? Porque hoje acabou. Lamentavelmente, nós estamos vendo os dias da igreja de Laodiceia. E em muitos lugares, tudo é permissível, tudo é normal. Pode trocar de mulher, pode adulterar, pode fornicar, pode fazer o que quiser, né? A nossa igreja, principalmente, abrimos mão de tantas coisas que hoje é uma vergonha. Mas ele diz que o primeiro obispo tem que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, sóbrio. Terceira qualidade do homem de Deus. Quarta qualidade, comedido, temperado. Tem que ter limites, ok? Decente. Quantas pessoas indecentes em cima dos nossos altares? Hospitaleiro. Hoje o pastor não recebe ninguém em casa. Hoje o pastor recebe no gabinete, tem que marcar a hora, como diz em espanhol, cita prévia. Né? Tem que marcar uma hora com o pastor, com a secretária do pastor, com o secretário do pastor, com a equipe pastoral. Aonde nós vamos chegar, né, irmãos? Querido, aonde nós chegamos, né? Que pobreza, que mediocridade, que miséria. Aonde nós vamos chegar, né? Apto para ensinar, coisa que a maioria dos homens de Deus, ou pseudo-homens de Deus, não estão aptos para ensinar. Primeiro que para ensinar, eu tenho que viver o que eu vou ensinar. Para pregar, para ministrar, para dirigir um culto, para estar inserido dentro do contexto que nós chamamos de liturgia de culto, eu realmente preciso estar apto, preparado, capacitado, gabaritado, com todas as bagagens, ferramentas atinentes, né, ao ministério, ok? Então não me venha com essa história, não, quem capacita é Deus, não, porque o importante é a chamada, gente. A chamada é importante, quem capacita é Deus, quem chama é Deus, né? E há um velho chavão que diz assim que Deus capacita aos chamados. Amém, eu creio nisso. Tá? Antigamente eu não precisava de seminário, não precisava de nada, mas eu já disse aqui, hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente pregava para matutos, pessoas do campo, pessoas simples, pessoas humildes, com alguns poucos executivos, empresários, advogados, pessoas influentes, né, na plateia, ou seja, na nave da igreja. Ou seja, nos escutavam, mas eram poucos, até porque havia uma certa discriminação com relação ao evangelho. Estamos falando de 20 anos, 30 anos atrás. Século 21, atualidade, pós-modernidade, não tem como. Hoje nós estamos aí, eu venho de uma igreja que hoje eu diria que pelo menos 30% da juventude da igreja é formada. Engenheiro, médico, dentista, advogado, alguns são juízes, desembargador, procurador, delegado de polícia federal, delegado de polícia civil, deputados estaduais, federais, e por aí vai. Desembargadores. Então, não tem como hoje você ocupar a tribuna para fazer parte de uma liturgia de culto, para administrar um culto, para dirigir um culto, para liderar um evento ou um departamento da igreja, uma diretoria da igreja, uma superintendência da igreja, se você realmente estiver qualificado, preparado, né? E tem que ter algumas coisas, inclusive, não basta só isso, né? Tem que ter empatia, tá? Tem que ter, acima de tudo, né, ser simpático às pessoas. A empatia também fala disso, né, da simpatia. Também ser uma pessoa que cativa as pessoas, que tem um poder de persuasão, um poder de falar a público, ok? Então, gente, Paulo aqui está dando algumas qualidades para aquele que realmente deseja exercer o ministério episcopado, para aquele realmente que deseja fazer parte daquilo que nós chamamos de liturgia de culto, ou, né, estar inserido no trabalho de Deus, na casa de Deus. Que governe bem a sua própria casa. Aqui tem algo muito importante, porque ele diz assim, que tenham seus filhos submissão com toda dignidade. Aí ele põe um parênteses, né, no versículo 5, dizendo assim, porque se alguém não governa bem a sua casa, como poderá ou como vai governar a grei de Deus, a casa de Deus, o rebanho de Deus, o povo de Deus? Não tem como. Não tem como, gente. É impossível. É impossível. Ok? Não um novo convertido, é non neófito, noutra linguagem, né? Para que não se torne arrogante e caia na condição do diabo. Isso é muito comum.
Camarada começa, já acha que tá bombando, já acha que é o bicho da goiaba, já vai arrebentar, né? Basta você dar a oportunidade de começar a usar alguém, ou abençoar a vida de alguém, ou abrir as portas para alguém, que às vezes as pessoas confundem. E as pessoas acham que já estão aptas, preparadas para dizer o que querem, falar o que querem, exortar a igreja, chamar a atenção da igreja, doutrinar a igreja, que tudo isso na liturgia de culto nós talvez falemos um pouquinho, tá? Pessoas que às vezes a gente chama para dar uma palavra e quer doutrinar a igreja, quer exortar a igreja, quer... É complicado. Isso aí é papel do pastor da igreja, do bispo da igreja, do homem de Deus, do anjo da igreja, ok? Então não queira trocar, né, os pés pelas mãos, né? Velho ditado popular, velho adágio popular, cada papagaio no seu galho, ok? Cada macaco no seu galho, ok? Então vamos lá, gente, ok? E dever também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora e também dos que estão de dentro. Ele diz, para que não caia na reprovação pública e na cilada do diabo. De maneira semelhante, os diáconos sejam de boa conduta, não contraditórios, não dados ao muito vinho, não cobiçosos, não de ganho desonesto, mas mantenham o ministério da fé em consciência pura. E também esses sejam primeiros testados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Isto é, se forem aprovados, estão aptos para desenvolver uma atividade no reino de Deus, na casa de Deus, na obra de Deus. Eu disse aqui esses dias, tem pessoas que não têm uma chamada, não têm aquela coisa, tá? Mas são pessoas que têm vontade, são pessoas dedicadas, são pessoas que amam a Deus, amam a obra de Deus, e glória a Deus, e nós precisamos usar essas pessoas, aproveitar essas pessoas, não desperdiçar o seu potencial, tá? E abençoá-las e ajudá-las para que possam crescer no ministério, ok? Vamos lá, conceitos, eu quero virar aqui um pouquinho a minha tela, a minha telinha, né? Conceitos de culto, por exemplo, o conceito que nós temos de culto é o seguinte: culto é um serviço, uma cerimônia religiosa. Prestar culto é reverenciar ou oferecer adoração ou louvor. Isso é um dos conceitos, ok? O que quer dizer liturgia? Liturgia quer dizer uma celebração religiosa pré-definida de acordo com as tradições de uma religião, tá? Em particular, pode incluir e referenciar um ritual formal ou elaborado. Isso eu posso elaborar minha liturgia de culto. Muitas igrejas fazem isso, muitos pastores fazem isso, tá? Inclusive, alguns pastores têm alguém que ele assessora, um secretário, uma secretária, e ele dá as coordenadas, né? O texto que ele vai usar, os hinos que serão entoados, ou ele passa no WhatsApp. Hoje nós temos tanta facilidade, e esse secretário, essa pessoa responsável nas grandes igrejas, então, prepara toda a liturgia de culto. O pastor só sobe no púlpito para ministrar a palavra ou para fazer aquilo que ele mesmo estipulou, então, nesta liturgia de culto, ok, gente? Então, vamos lá. Definições de liturgia de culto. Liturgia: ações sagradas que dirigimos a Deus em nome, né, da comunidade, e com ela Deus nos santifica. Outra, liturgia: conjunto de signos, né, sensíveis e eficazes de culto na igreja e para a santificação dos fiéis. Liturgia: exercício do sacerdócio de Cristo em sua igreja mediante signos sensíveis com os que o homem dá glória a Deus e santifica com a comunidade, ou seja, coletividade, ok? Então, quem vai usar a tribuna para fazer parte da liturgia de culto ou para realizar a liturgia de culto, a pessoa realmente precisa estar em uma vida de santificação. Eu disse aqui, e a gente vai conversando, vamos batendo um papo, né? E a gente vai, com a graça de Deus, a unção de Deus, as ferramentas que Deus nos deu, nós vamos então definindo algumas coisas. Por exemplo, hoje muitos púlpitos, que antigamente se chamavam púlpitos, hoje se transformaram em plataformas, se transformaram hoje em palcos, se transformaram hoje em arenas, se transformaram hoje, tá, em lugares de espetáculo, em teatro, ok? E nós precisamos entender uma coisa, que o púlpito nunca deixou de ser púlpito. E, infelizmente, em muitos lugares, o púlpito, a tribuna sagrada na casa de Deus, tem sido profanada, tá? Estão profanando o sagrado e sacralizando o santo. Estão profanando o sagrado.
As pessoas estão fazendo do altar de Deus, tá, um lugar de show, estrelismo, apresentações. As igrejas pretas hoje tomaram conta do mundo inteiro, as mega igrejas, a igreja todas pretas, igrejas escuras. Não, pastor, é porque é melhor a filmagem, a transmissão, fica mais tchan, o jogo de luz e tudo mais. Gente, antigamente a gente não precisava de nada disso. E Jesus salvava, batizava, curava, libertava, e não havia frescura, não havia tantas inovações, não havia tantas coisas como nós estamos vendo hoje nas igrejas. As igrejas estão se transformando em verdadeiros teatros, lugares de espetáculo. E a igreja não é lugar de espetáculo. A igreja é casa de Deus, a igreja é casa de justiça, a igreja é casa de restauração, a igreja é casa de vida, a igreja é casa de libertação, a igreja é casa de poder, de cura, de milagres. Igreja, falando-se de espaço físico, porque na realidade a verdadeira igreja, a invisível, a verdadeira igreja viva, somos nós. Templos do Espírito Santo. Segundo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 3, no capítulo 6. Ele diz que nós somos o templo, nós somos a morada, nós somos o oráculo de Deus, nós somos, casa de Deus, nós somos pedras vivas, segundo Pedro. Então, glória a Deus por isto. Agora, nós precisamos entender que a igreja de Deus precisa ter reverência e o altar nunca deixou de ser altar. Ok? Altar nunca deixou de ser altar. Fins da liturgia. Primeira qualidade, para que liturgia? Para a glória de Deus. Princípio e fim de tudo e fonte de todo bem. Esse é o nosso Deus, é o princípio e o fim de todo. Este é o alfa e o ômega, princípio e o fim. E é a fonte de todo conhecimento, de todo bem. Então, a liturgia do culto tem que ter a finalidade única de glorificar a Deus. E em segundo, a santificação do homem, tá? Para que este venha, então, adquirir a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Quando uma liturgia ela se desvia dessa finalidade, ou dessas finalidades, primeiro, para glorificar a Deus, cultuar a Deus, exaltar a trindade magnífica do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, e também ela se desvia daquilo que nós chamamos santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é o que nos garante a vida eterna. Lamentavelmente, está tudo perdido. Tá? Deixou de ser uma liturgia de culto para ser uma mera apresentação, deixou de ser um culto a Deus para ser apenas um espetáculo, um evento onde o cantor aparece, onde o artista... cantor não, artista, né? Porque essa história de levita, me perdoe, está muito por fora. Levita hoje, e homens e mulheres que louvam a Deus de coração, inclusive de graça, difícil, quase que impossível, porque hoje os cachês são altíssimos. E diga-se de passagem, ninguém sai da sua casa hoje para cantar ou pregar de graça. Já sai com cachê fechado, com valor acertado, quanto que vai cobrar. Não me vem com essa história que vão ofertar na minha vida. História. Eu sou pastor de igreja e contacto e falo com amigos e com cantores e eu vejo como a gente é colocado de lado e como a gente não é atendido. Por quê? Porque ou você liga para o cidadão, ou para o pregador, para o cantor, ou para o cantor dizendo assim, olha, é o seguinte, eu tenho 10 mil euros para você, no meu caso, que eu sou pastor de uma igreja na Europa. Eu tenho 10 mil euros para você, eu tenho 5 mil, pronto, fechou, bateu. Estamos falando hoje... Estamos falando de 5 mil euros, hoje nós estamos falando de quase 40 mil reais. Bateu. 5 mil euros, passagem de avião, hotel, refeição e ainda uns presentinhos. Cara, tô dentro. Então não me venha dizer que faz por chamada, faz porque ama, faz porque ama a Deus. História. Poucos, uma minoria faz por amor. O resto já faz tudo com segundas intenções. O ventre. Segundo a Bíblia nos diz, o Deus deles é o ventre, ok? Então vamos lá, gente, para a gente não perder tempo, porque aqui a questão não é pregar. O que é liturgia? A palavra liturgia ela é uma palavra derivada do grego. Eu não queria entrar muito nessas questões, tá? Do grego, ou seja, leiton, público, ergon, obra, ministério, né? Isto, estou aqui falando para você na tradução espanhola, ok? Liturgia significa ministério público, isto é, tratar com as pessoas em público ou com o público, ok?
Se trata do culto divino que a igreja oferece oficialmente a Deus como ministério ou serviço. Tá? O papel da igreja viva, igreja membros, igreja povo, igreja obreiros, igreja homens e mulheres de Deus, igreja orquestra, igreja departamento de mulheres, igreja juventude, igreja crianças, igreja e aí vai, tá? O nosso papel é único, é prestar, devotar, oferecer culto a Deus, serviço a Deus, através da nossa liturgia de culto, ou através da liturgia de culto, ou através da nossa liturgia, através do nosso culto, né? E esse culto ele tem que ter 3 características fundamentais. Capítulo 12 de Romanos, verso 1, Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, isto é, na liturgia de culto, ou seja, no culto, ou no desenrolar do culto, ou na casa de Deus, e mesmo dentro da sua casa, ou não sei se estiver realizando um culto a Deus. Eles rogam-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias ou compaixões de Deus, depende da versão bíblica que você vai usar, que apresentem os vossos corpos, primeiro, em sacrifício vivo, ou seja, tem que ser algo com vida, algo tremendo, algo poderoso, algo que mexa com as pessoas, não com a emoção somente, não, tá? Porque o ser humano é composto de emoção, razão, sentimentos e tudo mais, tá? Mas tem que mexer com a estrutura, tá? Para que o pecador, para que a pessoa se sinta, né? Sinta o seu pecado, a sua miséria, e quando termina o culto, né? E você faça o apelo, ele possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, primeiro momento, o culto tem que ser vivo. Segundo, santo. Gente, é uma vergonha, mediocridade, né? Eu estou com um problema entre português e espanhol, ok? Vocês vão me entender. É incrível como as pessoas estão se tornando medíocres. Gente, o culto tem que ser o lugar de culto a Deus, a casa de Deus. Você tem que ir para a casa de Deus, prestar o culto santo a Deus. Esqueça do WhatsApp na hora do culto. Esqueça do Facebook na hora do culto. Esqueça, desliga o teu telefone durante o horário de culto. Entre para prestar um culto a Deus. Quando chega lá na porta do santuário, do templo, da casa de Deus, que é santa, desliga o seu celular. Se desconecte do mundo, das redes sociais, tudo, e se conecte com Deus. Então tem que ser um culto santo. As pessoas estão entrando na casa de Deus de qualquer maneira, cultuando de qualquer maneira, uma conversação, tanto uma nação, se vai no banheiro, se toma água e se conversa com o vizinho. As pessoas entram na igreja, não sabem o que é se ajoelhar para orar, não sabem o que é se ajoelhar para buscar a face de Deus, não sabem o que é se ajoelhar para confessar os seus pecados, para que comece um culto abençoado. As pessoas não sabem o que é reverência, andam na hora da leitura da palavra, andam na hora da oração, andam na hora do louvor. É uma vergonha. Tá? Isso está tudo dentro da liturgia de culto. Ok? Então o culto tem que ser santo. E terceiro, agradável a Deus. Isto é, Deus precisa, Deus quer, Deus está buscando se agradar do seu culto. Oxalá que o teu e o meu culto possa ser um culto que agrade o coração de Deus. Um culto agradável a Deus. Ok? Vamos lá. Liturgia no Novo Testamento. No Novo Testamento acontece uma mudança de paradigmas. Templo. Jesus profetizou a sua destruição. Mateus 6, 26. Mateus 26, 61. Jesus profetiza sobre a destruição do templo. Ok? Marcos 4, 14, 58. E a partir de então os cristãos são templo de Cristo. 1 Coríntios 3, 16. Conforme eu já citei aqui. Templo. Segundo, sacrifício. Tá? No Novo Testamento, Jesus morreu uma vez por todas para a purificação dos pecados, segundo Hebreus 9, 14, 10, 11 e 12. O livro de Hebreus é um livro que trata com excelência sobre o sacrifício de Cristo, sobre a morte do Senhor Jesus, sobre realmente, né, o seu sacerdócio eterno, né? A sua linhagem, ok? Hebreus é um livro maravilhoso, fantástico. Altar. Terceiro lugar, não existe altar físico.
Mas o coração de cada crente deve e precisa ser um altar aonde realmente habite a presença do Senhor nosso Deus, conforme Gálatas, capítulo 4 e 6, né? Habite corporalmente, né, a presença do Senhor em cada um de vós, ok? E sacerdócio. Jesus, segundo Hebreus 4,14, é o sacerdote eterno segundo a linha de Melquisedeque, ok? 7, 26, 28. E cada cristão deve ser, então, deve ser e deve exercer o seu sacerdócio conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro trata o chamado, também o sacerdócio. Ele diz que nós somos nação santa, real sacerdócio, povo santo, adquirido para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa ou sua admirável luz. Isto é, a luz do evangelho, ok? Então, guarda aí. A liturgia do Novo Testamento, templo, casa de Deus, sacrifício, que nós temos que fazer na igreja, sacrificar, ok? Terceiro, altar. Primeiramente, não somente o altar, mas a nossa vida deve ser um altar, tá? Um altar físico, cada coração, ok? Quarto, sacerdócio. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso substituto. A Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar, ok? O que é o culto? Estamos falando de liturgia de culto, ok? A palavra culto deriva-se do latim, ok? Cultus, tá? Cultivo, cultivado. O culto nada mais é do que cultivar, do que um cultivo. O culto nada mais é do que uma colheita. Você vai no culto para colher. Agora, é claro que se você não plantar, você não tem o que colher. Se você não semear, você não tem o que colher, ok? Então, o culto nada mais vem da palavra aí, do latim cultus, que quer dizer cultivo ou cultivar, ok? Tem vários significados e se explica de diferentes formas ou maneiras, ok? Contexto. No nosso caso, culto religioso, ok, gente? Então, vamos lá. Como substantivo, culto é uma maneira de mostrar devoção, respeito ou veneração para alguém ou algo que é considerado divino, no caso nosso, né, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Nas religiões, a adoração compreende uma série de ritos religiosos, manifestações e celebrações como forma de homenagear, ok? Forma de homenagear uma divindade, o nosso Deus. Você não vai na casa de Deus porque você gosta, porque você é bonzinho, porque você tem medo do inferno, porque você tem medo de perder a sua salvação, nada disso. Você, quando vai lá, você vai para glorificar a Deus, magnificar a Deus, prestar um culto à nossa divindade máxima, que é o nosso Javé, o nosso Jeová Jiré, o Jeová Elion, o Jeová El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Elion e por aí vai, ok? Então vamos lá, gente, né? Você vai lá para prestar um culto para o nosso maravilhoso Isaías 9,6, nosso conselheiro, nosso Deus forte, nosso Pai eterno, nosso príncipe da paz, tá? Você vai lá para magnificar o nome do Senhor. Por isso que eu disse, não entre de qualquer maneira no culto. Não queira fazer ou prestar um culto a Deus de qualquer maneira, um culto defeituoso. Não vá para a igreja oferecer uma oferta mirrada, uma oferta defeituosa. No Velho Testamento, ninguém poderia comparecer diante do Senhor nas festas, nas celebrações, com uma oferta defeituosa, com um animal defeituoso. Tinha que levar o seu melhor. Leve para Deus. Vai para o culto. Faça parte da sua liturgia, né, de culto, dando o melhor para o nosso Deus. Não estou falando de dinheiro, ok? Dando o melhor de você. Melhor adoração, melhor glorificação, melhor na dedicação, melhor no seu serviço, na sua diaconia, no seu trabalho, para o reino de Deus, ok, gente? Ok? Então, pessoa ou objeto com características divinas ou sagradas como um santo ou uma relíquia. Isso na idolatria, isso é fichinha, né? Lamentavelmente, muitas pessoas adoram mais do que nós os crentes, ok? Lamentavelmente, de uma forma errônea, por falta de conhecimento, porque conforme a Bíblia diz, elas ainda estão vivendo no tempo da ignorância, né, do desconhecimento da verdade, então seguem esta vida de idolatria, mas dão de 10 a 0 em muito crente, ok? No quesito de reverência e liturgia de culto à sua divindade. Sacrifícios, tá? Como jejum,
em nível pessoal, a adoração religiosa serve uma pessoa para se manifestar relacionada com a deidade, com a divindade. No nível social, a adoração religiosa se relaciona com a ideia de comunidade e para criar e fortalecer a ideia de um grupo, tá? De um núcleo, tá? De um corpo. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E não tem como prestar a Deus um culto, participar de um culto, fazer parte de uma liturgia de culto, auxiliar numa liturgia de culto, realizar uma liturgia de culto, se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, se eu não vivo uma vida de santidade, se eu não tenho realmente o que dar para o povo, se eu realmente não tenho graça de Deus. Muita gente desgraçada. Que palavrão, não senhor. Palavra desgraçada quer dizer sem graça, desprovido da graça. Foi o que Jesus disse para os crentes de Laodiceia. Vocês não sabem que vocês são desgraçado, pobre e nu. Ok? Então, gente, precisamos entender isso. Que Deus está no controle de tudo. Queridos, vamos apresentar a Deus a nossa liturgia de culto. Eu quero encerrar esta aula, são 30 minutos cada aula, deu 31 já. Falando do culto da igreja primitiva rapidamente, Atos 2, 42 e 47, nós apresentamos um relato da vida da comunidade primitiva e os 4 elementos essenciais, principais, que estavam na igreja primitiva. Didaquê, ou didaquê, como queira. Ensinamento dos apóstolos. Koinonia, comunhão fraternal. Eles viviam uma koinonia, ou seja, comunhão. Diaconia, serviço. Eles trabalhavam. E 4, orações contínuas. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Era uma igreja de oração. Elementos que estavam presentes na igreja primitiva, ok? Ensinamentos apóstolos, didaquê, tá? Koinonia, comunhão fraterna. Os crentes tinham comunhão com os outros. Hoje tá difícil, hein? Os crentes briguentos, odiosos, invejosos, falam mal da vida do outro, difamam, caluniam. É o tempo realmente da apostasia. É o tempo da vontade própria. Faz-se o que quer. Né? É o tempo em que as pessoas fizeram da igreja uma religião, fizeram uma reunião social, fizeram da igreja, da casa de Deus, um local para encontros, para amizade, para namorar, para isso, para aquilo. Gente, a casa de Deus, ela só deve ter uma finalidade. Finalidade de adoração ao Senhor. Culto a Deus. Partindo fora desse princípio, estamos perdendo tempo. Ok? Então, que Deus te abençoe. A nossa próxima aula nós vamos estar falando, então, dar continuidade, falando de reverência no culto e vamos seguir liturgia de culto afora, para nós, então, depois entrarmos no que nós chamamos de esqueleto do culto, ok? Ou seja, na formação do culto, no projeto do culto, como se dirigir um culto, como fazer uma liturgia funcionar redondinha para que o nome do Senhor seja glorificado. Termino dizendo para você o seguinte: para Deus tem que ser o melhor. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.